안녕하세요, 혜연이의 Rena입니다. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu acho que eu estou um pouquinho mais apresentável. Esse daqui eu não sei se vocês estão enxergando, mas é tipo um botão assim que eu ganhei de uma amiga minha. Na verdade, ela fez, a Denise, pra mim, Yonsu, ela fez isso aí pra mim faz um bom tempo. E só agora que eu consegui colocar, agora vai ficar a minha marca aqui. Todo vídeo que eu for gravar eu vou usar ela com muito amor e carinho, agradecendo a minha amiga. O vídeo de hoje eu vou falar sobre Parasita, sim, esse filme que está tão falado, tão famoso, tão bom. Sim, eu não sei se vocês sabem, mas Parasita já esteve aqui nos screens, nos cinemas brasileiros, mas a distribuidora aqui no Brasil, ela resolveu ainda por mais um tempo, até antes do Oscar, fazer a exibição por mais algumas semanas. Então, quem ainda não assistiu, agora é o tempo, podem correr. Eu acho que tem em várias cidades, então vai lá, aproveita e assista. Pelo amor de Deus! Você precisa assistir esse filme, é muito legal. Pra começar, na verdade, este vídeo foi regravado. Sim, eu já tinha gravado o vídeo sobre Parasita, mas no começo de janeiro, só que naquela época ela ainda não tinha sido premiada em Golden Glove e, tipo, ela não tinha saído ainda as indicações dela para o Oscar, e foi mais uma, assim, tipo, pra contar um enredo, algumas curiosidades e tal. Mas, quando saiu, agora esses dias, as indicações dela para o Oscar, eu pensei de novo, gente, mas eu procurei na internet, no YouTube, e tem tanto vídeo, mas tanto vídeo falando sobre o enredo dele, explicando sobre o filme, eu não vou fazer isso de novo, né? Eu não vou chatear vocês, eu vou fazer alguma coisa diferente. E eu pensei, eu assisti esse filme, na verdade, 2 vezes no cinema, gente, 2, e é muito boa, e eu ainda pretendo ir de novo no cinema pra assistir pela 3ª, 4ª, 5ª vez, se Deus quiser. Se você assistiu o filme, ou se você foi procurar um pouquinho sobre o filme, você pode ver que muitos coreanos, e até o próprio diretor e a produção falou um pouquinho assim, mas tem muitas coisas que é comédia, assim, coisas pra dar risada, só que de um jeito coreano. Então eu vou explicar pra vocês alguns desses pontos pra você poder entender um pouquinho melhor esse filme e aproveitar um pouquinho melhor ela nos cinemas, certo? Este filme, na verdade, ele se trata de uma denúncia da sociedade, assim como vários outros filmes do diretor Bong Joon-ho. Mas vocês podem ver também, através deste filme, o humor negro, assim, que a gente chama aqui no Brasil, que o Bong Joon-ho, diretor, vou chamar de Bong Joon-ho 감독님, tá, gente? Eu não consigo separar, assim, nome coreano e a terminologia em português. Então eu vou chamar ele de Bong Joon-ho 감독님, que é diretor Bong Joon-ho, ok? Através deste filme você vai perceber muito bem a comédia negra, o humor negro que o Bong Joon-ho 감독님 tem em vários outros filmes dele. E pra você entender melhor esses pontos de comédia, eu trouxe alguns pontos aqui pra você se divertir melhor. Vamos lá, ponto número 1. Mas lá no comecinho, assim, quando a Jéssica, irmã mais nova, ela entra na casa também pra fazer entrevista como uma das professoras, como uma professora de desenho do pequeno, ela tem uma música que ela canta. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 선배는 김치모 그는 이사촌. Gente, isso aqui viralizou tanto. Só que o fundo dessa música, na verdade, não sei se vocês sabem, mas é uma música chamada 독도는 우리 땅. O título da música diz 독도 é a nossa terra. É isso que ele fala. Mas por que ele fala isso? Porque 독도 é uma ilha que fica entre a Coreia do Sul e o Japão, e é uma briga interna, com os japoneses dizendo que essa ilha é japonesa e os coreanos dizendo que a ilha é coreana. Mas cá entre nós, gente, lá no Dokdo tem gente morando, tá? É uma ilha minúscula, cheia de pedra, mas é um lugar muito bonito e tem gente morando. E adivinha quem são? São coreanos. Brigada segundo. Vocês podem ver já através do trailer que a família do Ki-tae, ele mora tipo no semi-subsolo. Isso quer dizer, lá na Coreia, isso mostra muito assim o estado econômico da família. Lá na Coreia tem muitas casas, tem várias, não vou dizer muitas, mas tem várias casas sim que são assim, meio subsolo, só que só na metade. Então a janela dá pro chão, assim, pra fora, sabe? E isso é meio que sinônimo de classe econômica até, ou a condição financeira que a família se encontra no momento. Até no filme vocês podem ver que tem algumas
algumas cenas que causam humor ou tem cenas muito importantes que aparecem devido a isso, porque a janela, que pra eles fica um pouco acima comparado ao tronco, assim, digamos, da pessoa, só que se você for olhar do lado de fora, ele é como se fosse no pé, assim. É uma coisa um pouquinho simbólica, mas existem sim esse tipo de casas lá na Coreia, e por todos esses problemas que aparecem também no filme, ele acaba sendo umas casas de aluguel ou de venda, de compra, sei lá como chamar, mais baratos. Terceiro, tem um ponto que a senhorinha lá da casa grande, ela fala de bisemonji, que é justamente depois da chuva. Lá na Coreia, tem uma coisa que a gente chama de micropó. Isso aí tem sido um problema gigante, assim, lá na Coreia nos últimos anos. Quando eu morava lá na Coreia, isso não tinha, não existia isso. Mas, hoje em dia, devido à poluição, isso aumentou demais. E, quando você for lá na Coreia, você olha pro céu, é muito difícil. Não vou dizer muito, mas, assim, tem muitos dias que o céu parece estar nublado devido a essa poeira. E essa poeira é muito devido à industrialização, e não somente na Coreia, né? Mas também da China, do Japão, que fica super ali perto. E ele vem, não para de vir. E causa muitas doenças pulmonares e respiratórias, infelizmente. Mas o engraçado é que o que acontece com ela depois da chuva? Vocês veem que a família rica, ela agradece a chuva, a chuvona, porque ela simplesmente limpa esses micro poeiras. Agora, pra família pobre, uma chuvarada daquelas, isso é sinal de catástrofe, porque faz uma inundação do cão na casa deles, coitados. Quarto ponto. Isso talvez não seja alguma coisa pra vocês acharem graça, mas se você for ver o que acontece com a família mais pobre durante a chuva, eles saem do casarão e eles vão pra casa deles, só que toda a cena vocês podem ver que eles sempre descem de cima pra baixo, certo? Eles vão descendo. Mas, na verdade, isso é apenas simbólico. Por quê? Funciona mais ou menos como se fosse favela. Favela, normalmente no morro, certo? Lá na Coreia, existe uma terminologia chamada 달동네, que é tipo morro. 달 significa lua, 동네 significa bairro. Esses bairros mais pobres são chamados de 달동네 porque eles falam que é mais perto da lua, é um lugar muito bom para você ver a lua. Ou seja, família mais pobre deveria morar lá em cima, mais pra cima. Ou seja, eles deveriam estar subindo. As cenas que eles voltam pra casa deveria ser de subida. Mas vocês percebem que eles estão só descendo a escada. E o que isso representa? Quer dizer que a água que ali simboliza fluxo, assim, né? Ele vai do mais rico, né? Que era como mostra o filme, né? A casa lá, o casarão, ficava lá no alto e a casa do pessoal mais pobre fica lá embaixo. É isso que ele quis mostrar. Mas, na verdade é o contrário. As casas mais pobres ficam lá mais perto do morro e as casas mais ricas, elas ficam mais ali, tipo, no médio. Então, eu acho que isso foi uma coisa que o diretor quis mostrar, sabe? Refletindo isso mais na sociedade, né? Tipo, hierarquia, assim, digamos. Quinto ponto, que eu acho muito interessante, é o nome da antiga empregada, melhor dizendo, da antiga governanta. Não sei se vocês percebem, mas o nome dela é Moon Kwang. E o diretor, ele falou que ele quis dizer, através do nome dela, que Moon é porta, certo? E Kwang, lá na Coreia, ele pode significar luz, mas também pode significar loucura. Então ele quis passar através do nome dela que é uma loucura entrando através da porta. Então vocês podem ver que toda vez que ela aparece na porta, assim, entrando ou perto da porta, acontece algum catástrofe. O primeiro ponto é quando ela abre a porta pro Kyu, certo? Ele entrando nessa casa, começa toda essa trama. E a segunda vez é quando ela vem através da porta, entra no casarão novamente, enquanto os donos não estão e está apenas a família do Kyu lá. Vocês veem que ali começa também a segunda parte do catástrofe e do caos, certo? O último ponto é quando essa própria Moon Kwang, a antiga governanta, ela começa a imitar uma repórter, uma âncora de TV norte-coreana. Lá na Coreia, Como é que eu vou explicar pra vocês? é como se brasileiro estivesse imitando português, entendeu? Aqui no Brasil, o português que a gente usa é diferente, a pronúncia, o jeito de falar é totalmente diferente do português que é falado lá no Portugal. Então, é mais ou menos esse o ponto de risada. Para nós sul-coreanos, alguém imitar âncora de TV norte-coreana, assim, com o jeitão dela falar, é risada na certa. Agora, eu não sei se vocês vão achar tudo isso engraçado, mas só pra lembrar pra vocês
vocês que pode ser sim mais um ponto de risada. Inclusive, o que é ironia é que justamente aquele lugar, que eu não vou nem tentar não soltar spoiler, aquele lugar, eles falam que foi criado visando, assim, pensando, não, vai que um dia os norte-coreanos invadem a Coreia, a gente tem um lugar pra se esconder. Então, tipo, é um trocadilho, é um ponto de graça ali, de humor. Gente, então é isso. Eu expliquei pra vocês 6 pontos que eu acho que se vocês entendessem um pouquinho melhor antes de ir pro cinema, vocês poderiam aproveitar muito melhor o filme. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil. E beijos, até o próximo vídeo. Annyeong!